na Escola Profissional de Ótica Interior e tenho também algumas competências, algumas certificações a nível da Microsoft. Fui nomeado para este ano como NE Fellow e venho aqui implementar este webinar, a segunda parte deste webinar, que em 7 passos garante uma implementação, ou tenta garantir uma implementação de Office 365 e de Teams para a educação. Os primeiros 4 passos já foram implementados pelo Paulo Gafanha, na primeira parte deste webinar, e deixaram-nos um Office 365 montado para uma escola em particular, a Escola 365 PT. Nesta sessão, nós vamos trabalhar um bocadinho sobre Teams para a educação e vou tentar partilhar convosco a minha visão do que pode ser uma implementação de Office 365 com uma utilização ativa de Teams para a educação. Esta segunda parte divide-se em 3 componentes principais: comunicar, aprender e colaborar e, finalmente, avaliar. Porquê Microsoft Teams? Qual é a necessidade? Porquê é que estamos neste momento em que se torna importante este tipo de aplicações? Ponto número 1, e uma ressalva bastante importante, nós já usávamos esta aplicação há bastante tempo, há cerca de 3 anos, a partir do momento em que ela saiu, passou a ser parte integrante do desenvolvimento pedagógico. Essencialmente, mesmo numa versão presencial, não apenas na versão online que agora se tenta implementar por muitas escolas por esse país fora, aumenta, sem dúvida, a comunicação bidirecional. Torna muito mais rápido a comunicação entre alunos e professores, entre os próprios professores. Depois, porque promove a colaboração. Tem muitas ferramentas para ajudar à colaboração e à construção de conhecimento em conjunto. Depois, porque essa construção em conjunto permite agregar dados, permite ter um elemento de construção de conhecimento ao longo do ano letivo que se torna importante até para os próprios alunos. Eles verem o que é que tinham no princípio do ano e o que é que obtiveram no final é bastante importante. E porque dá visibilidade à aprendizagem, ou seja, torna-se um ponto tangível, concreto, em que os alunos conseguem, de facto, percorrer essa construção e ter uma noção do que é que tiveram a trabalhar um ano inteiro. Portanto, não é algo efêmero. Note-se que o Microsoft Teams não deve ser de forma alguma confundido com sistemas de gestão administrativos que existem para as componentes não pedagógicas, as componentes puramente administrativas, de notas enfim, de um conjunto de outras atividades que um professor tem que fazer. Para que é que me serve o Teams? O Teams serve-me essencialmente como um portal de gestão da comunicação. Eu gero neste momento, e neste momento em particular em que estamos todos à distância uns dos outros, gero as interações com alunos e entre alunos, com professores, e gero esse processo de comunicação. Ajuda a clarificar o processo de avaliação, ou seja, eu tenho uma forma simples e eficaz de registar o processo de avaliação e partilhá-lo, e particularmente servir de ponto de entrada antes de outros sistemas informáticos que possam vir a seguir. Okay? Trata-se de um sistema para gestão pedagógica, não propriamente para gestão administrativa. Depois, permite-me um constante feedback aos meus alunos. Eu consigo acompanhar os meus alunos de perto, falar com eles, ter reuniões rapidamente, perceber onde é que estão as dificuldades, até quase por antecipação. Depois, um componente que é para mim bastante importante é um componente de centralização da gestão dos dados pedagógicos. Ou seja, salvaguarda a posição do professor face aos alunos e face a um sistema de dados. O facto de estar atrás, ou embebido, se quiserem, dentro do Office 365, permite garantir que existe, de facto, uma preocupação bastante elevada com a segurança e com a pertença desses dados e que esses dados conseguem sobreviver no tempo num ambiente seguro. Esse, para mim, é um ponto bastante importante. Aulas. Como não vai mudar aquilo que eu faço no Microsoft Teams? Ponto número 1, não vai dar aulas por mim. Mas isso é óbvio para qualquer sistema de apoio ao ensino. Depois não vai tornar um bom professor num mau professor, nem um mau professor num bom professor, ou pelo menos a gente assim espera que isso aconteça. Ou seja,
É mais uma ferramenta que quer bons, quer maus professores podem utilizar. Depois, a nível do comportamento dos alunos, não é absolutamente consensual, mas eu acho que não influencia muito o comportamento dos alunos o facto de nós usarmos Microsoft Teams. Simplesmente, talvez, dá um bocadinho mais de visibilidade às interações. A nível de conteúdos, há aqui duas filosofias. No caso particular, eu acredito que não é necessário refazer todos os conteúdos e, portanto, nós podemos reaproveitar alguns conteúdos. Uma ressalva, contudo, quando estamos num sistema puramente à distância, num sistema onde não estamos presencialmente ao lado uns dos outros. Aí precisamos ter um bocadinho de cuidado com o tipo de conteúdos que nós utilizamos. E depois, o Teams é agnóstico do ponto de vista de metodologia, ou seja, a metodologia pedagógica que nós quisermos usar dentro do Microsoft Teams é praticamente passível de ser utilizada. Se quisermos trabalhar com as famosas lectures, as famosas aulas de exposição, podemos fazer isso. Se calhar pode não ser muito aconselhável para alguns públicos, mas podemos fazer isso. Se quisermos trabalhar na metodologia de projeto, podemos fazer isso. Se quisermos trabalhar num conjunto de outras metodologias, eu creio que é possível implementar praticamente quase todas as metodologias, desde que exista essa disponibilidade por parte do próprio professor. Como é que pode mudar o que eu faço? Ponto número 1, a questão da gestão pedagógica. Pode passar a ser o meu hub de gestão pedagógica, o meu hub, como eu dizia, de interação com os meus alunos, de garantir que toda a gestão pedagógica está centralizada numa aplicação. Reitero, não estou a falar de gestão administrativa, gestão pedagógica. Os meus alunos estão a aprender, não estão. Como é que eu posso gerir isso? Eu tenho novas formas de interagir com os alunos e hoje em dia essas formas são absolutamente necessárias, formas síncronas e assíncronas de interagir com os meus alunos. Eu tenho novas formas de fornecer feedback, e feedback muito imediato e muito real sobre trabalhos que os alunos entregam, sobre o comportamento dos alunos na sala de aula. Eu tenho esse formato, digamos assim, de não só fornecer esse feedback, mas esse feedback ficar em registro e servir também, eventualmente, para uma decisão sobre uma nota. Eu tenho novas formas de disponibilizar conteúdo. Se é verdade, por um lado, que eu posso ter uma manutenção dos conteúdos que tenho, se calhar também é boa ideia pensar que o mundo mudou e que existem novas formas de disponibilizar conteúdos numa plataforma deste tipo. Ao mesmo tempo, o Teams funciona também como um arquivo de informação. E esse é um ponto importante. Eu tenho um registro daquilo que foi desenvolvido ao longo da aula. E isso pode permitir facilitar o trabalho do professor. É óbvio que a adoção de uma plataforma deste tipo, excluindo questões de emergência, de resolução de problemas de ensino à distância, a adoção de uma plataforma deste tipo, como dizia, passa também por melhorar o trabalho do professor no sentido de facilitar e de o concentrar naquilo que é importante, que é o ensino dos próprios alunos. Esta sessão, vamos tentar conhecer o Microsoft Teams, vamos perceber como é que ele pode ser implementado no apoio a uma disciplina ou um departamento, quer presencial, quer online. Vamos conhecer alguns casos práticos de implementação, dicas, atalhos e, particularmente, durante toda a sessão, vamos alertar sobre os riscos de incumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados e sobre a importância que deve ter a privacidade dos dados dos nossos alunos. Não vai ser toda uma sessão sobre informática, não vai ser uma sessão sobre as restantes aplicações que existem dentro do Office 365, como o Sway, o OneNote e outras tecnologias de Microsoft. Havia muito a dizer, por exemplo, sobre o OneNote, que é uma ferramenta absolutamente fantástica, e especialmente não vai ser apenas uma sessão apenas para administradores. O que é que eu quero dizer com isto? Os administradores de IT ou de TI podem estar presentes e devem estar presentes para perceber aquilo que os professores precisam, aquilo que os professores querem, mas não vai ser uma sessão sobre a administração do Office 365. Que requisitos é que devem existir do lado da vossa escola, para quem me está a ouvir? Ponto número 1. Era interessante que as escolas tivessem um alojamento no Office 365 para toda a escola, com e-mails institucionais criados para alunos e professores. Isso foi o assunto, o core da primeira parte desta conferência, deste webinar, em que o Paulo Gafanha explica como é que isso se faz detalhadamente e de uma forma relativamente expedita. Depois é necessário, obviamente, algum domínio das ferramentas de produtividade básicas da Microsoft. É naturalmente óbvio que um professor hoje em dia tem que saber trabalhar em coisas tipo PowerPoint, Word, etc. E, obviamente, a web. Mas se vocês já cá chegaram a este webinar é porque, sabem, utilizar a internet mal seria.
E, obviamente, tem que ter alguma vontade de aprender, alguma vontade de ver uma forma diferente ou um bocadinho diferente de fazer as coisas. Contudo, uma ressalva, isto não é uma solução milagrosa que sai de dentro de uma caixa, é uma solução que existe trabalho por parte do professor, trabalho por parte da organização para implementar uma solução que funcione. As soluções constroem-se, como alguém dizia. Quem pode estar envolvido numa implementação de Microsoft Teams e de Office 365? Obviamente, alunos, professores e disciplinas, vimos isso na sessão do Paulo Gafanha, como é que se monta essa estrutura toda, e vamos ver aqui um bocadinho também como é que se pode fazer isso de uma forma um bocadinho mais manual, se quiserem. Vamos também, podem estar envolvidos também toda a parte de educação de adultos, turma, diretores de curso, departamentos, podemos ter clubes de robótica, ciência viva, xadrez, etc. Podemos ter encarregados de educação e associação de pais. Às vezes é necessário disponibilizar alguns recursos também à Associação de Pais e pode ser uma hipótese a considerar. O Conselho Pedagógico das Escolas ou o seu equivalente. O Conselho Geral. Eu faço parte de um Conselho Geral que, obviamente, está todo dentro do perímetro de dados da própria escola. Como o Conselho Geral trata de coisas que são muito críticas, quando há, por exemplo, processos disciplinares, naturalmente, todos esses dados não podem ser enviados para e-mails pessoais das pessoas. Tem que estar dentro do perímetro de dados da própria escola. Uma coisa muito interessante para nós também é a questão dos projetos europeus. Quando nós trabalhamos com projetos com vários países, é relativamente fácil montar uma videoconferência, montar uma equipa e partilharmos ficheiros e editarmos ficheiros em conjunto, porque também existe essa prevalência do Office 365 por essa Europa fora e rapidamente se consegue montar uma solução. Vamos conhecer um bocadinho Microsoft Teams e, para mim, o que faz sentido é nós criarmos um cenário. Nós temos um cenário de implementação. O cenário de implementação, os professores de segundo ciclo que me perdoem, mas geralmente eu acompanho nestas sessões o desenvolvimento da minha filha na disciplina de matemática. E comecei há uns anos com o terceiro ano, quarto ano, este ano estamos a fazer o quinto ano de matemática e, portanto, eu vou construir uma team para matemática de quinto ano, alunos na ordem dos 10 a 11 anos. Vamos tentar falar um bocadinho sobre diversos tipos de avaliação, gestão de trabalho de casa, trabalhos de grupo, etc. Vamos tentar perceber como é que podemos controlar essa interação com os alunos, num caso particular à distância, se calhar é mais útil para toda a gente. Vamos tentar perceber até que ponto é que podemos reaproveitar recursos, porque neste momento passa muito por termos um reaproveitamento dos recursos que os professores já têm e, se calhar, também ver um bocadinho como é que podemos adicionar recursos novos. Dentro deste cenário em particular, dentro deste cenário em particular, nós vamos ter, como professores da disciplina, eu próprio, e como alunos da disciplina, caras conhecidas, escritores consagrados da língua portuguesa, Agostinho Bessa Luís, Aquilino Ribeiro, Camilo Castelo Branco, Flora Bela Espanca e Júlio Diniz. E passando já para o primeiro ponto, para o meu primeiro passo, que é o passo número 5 desta série de 7 passos, vamos falar um bocadinho sobre formas de comunicação. No caso particular, eu tenho aqui aberto um browser e este browser em particular eu vou alterá-lo para um domínio da Escola 365. Eu tenho aqui um novo Edge que me permite ter várias instâncias diferentes com várias contas. No caso particular, eu vou a portal.office.com, o portal.office.com, e como eu já tenho o meu domínio logado, ele vai entrar diretamente dentro do Office 365. Já vamos ver daqui a bocadinho com um aluno ou com um aluno exemplo como é que de facto podemos implementar isso na prática e tentar garantir que toda a gente consegue entrar no Office 365 e perceber como é que ele funciona. Dentro do Office 365 temos esta panóplia enorme de ferramentas. No caso particular, este utilizador é também administrador. Deixem-me, se calhar, pôr isto um bocadinho mais. Neste caso particular, este utilizador é também um administrador, mas nós vamos nos concentrar aqui dentro do Teams. O Teams existe em duas versões, digamos assim. Temos uma versão web que funciona diretamente sobre um browser moderno. O que é um browser moderno? O Edge, por exemplo, a nova versão do Edge, a mesma antiga também funcionava bem. O Chrome, creio que o Safari também. Portanto, são browsers que suportam um conjunto de tecnologias, como, por exemplo, partilha de vídeo, partilha de ecrã. Portanto, é relativamente fácil implementar isso mesmo sem a aplicação.
Temos também, e aqui temos a mesma aplicação, e se vocês repararem, aqui é uma aplicação de desktop e aqui é uma aplicação web, e portanto elas são muito parecidas. Contudo, geralmente é boa política instalar a aplicação de desktop para tentar garantir a maior fiabilidade e ter um bocadinho mais de poder sobre o que é que estamos a fazer. Às vezes na versão web não funciona assim tão bem. É típico na versão web as pessoas terem problemas com a câmera e a câmera de vídeo aparece de lado, ou o som não funciona tão bem. Quando instalam a aplicação podem controlar isso com alguma calma e fazer essa implementação. Ora, no caso particular, e para simplificarmos um bocadinho, eu vou trabalhar mesmo com a aplicação, porque daqui a bocado vamos ter um aluno também a entrar no sistema e se calhar esse aluno ou essa aluna, no caso particular, vai entrar numa versão web. Eu vou levantar um bocadinho o zoom disto para vocês poderem ver melhor um bocadinho toda a aplicação. E neste momento eu estou com 145%, 120%. Portanto, nós podemos controlar o zoom com que vemos a aplicação e, portanto, a aplicação adapta-se ao tamanho de ecrã que nós temos. No caso particular, então, vamos começar por criar uma disciplina. Eu já tenho aqui algumas disciplinas que foram criadas previamente como resultado do processo que o Paulo Gafanha fez na primeira parte, mas para ficar absolutamente claro, eu vou explicar como é que eu posso criar uma disciplina e como é que eu posso garantir que tenho os meus alunos e consigo recriar uma disciplina independentemente dela já existir ou não dentro do sistema. Nós temos aqui duas hipóteses, ou eu crio uma disciplina ou eu adiro uma disciplina com um código. O meu conselho para as escolas é limitem quem pode criar equipas, ok? Devem ser um núcleo reduzido de pessoas, porque caso contrário, e falo por experiência própria, acabam por ter uma miríade de equipas, porque há um conjunto de alunos que decidem ir a uma visita de estudo e que decidem fazer uma equipa só para a visita de estudo. O que até não estaria muito mal, mas depois pode começar a criar problemas para a malta que faz a administração dos sistemas e, portanto, pode ser problemático. Nós temos essencialmente 4 tipos de equipas. Temos uma equipa de turma, e isto é uma tradução infeliz, mas se calhar é a tradução possível da expressão classe em inglês. Uma equipa de turma, eu uso uma equipa de turma do tipo turma sempre que eu tenho alunos e quero desses alunos fazer avaliações. Eventualmente eu quero fazer avaliações desses alunos e quero-lhe atribuir tarefas de avaliação. Seja formativa, sumativa, não interessa. Esta é a equipa a ir. Eu tenho equipas do tipo outro quando estou com alunos ou professores, mas não estou minimamente preocupado que existam elementos de avaliação. Okay? Eu não quero dar notas a ninguém. Por exemplo, equipas associadas a clubes. Um clube de xadrez é um clube em que as pessoas estão a jogar xadrez. Não é muito preocupante as notas que eles têm. Isso não é relevante. Uma equipa do tipo pessoal é uma equipa, na minha perspectiva, que deve ser usada exclusivamente quando temos o que eles chamam na designação inglesa staff, quando temos professores, quando temos gestão, ok? A equipa pessoal, para que percebam, geralmente usamos para constituir conselhos de turma. Usamos códigos do tipo o nome da turma, traço professores, por exemplo, para a gente perceber que o que está ali dentro são equipas que agregam professores. Portanto, aqui estão alunos e professores, aqui só estão professores, aqui está toda a gente, o que a gente quiser criar, uma equipa de xadrez. Isto é uma equipa de grupo de trabalho para aprendizagem e para formação dentro de professores. Ora, no caso particular, relembrando, nós íamos criar a disciplina de matemática e, obviamente, é uma equipa deste tipo. Nós vamos usar um esquema de código. Isto é um conselho que eu dou a todas as escolas que estão em implementação. Criem uma sintaxe própria para as vossas disciplinas. Por vezes as pessoas chegam aqui e começam a criar equipas. E a primeira equipa que criam é matemática. Ou, por exemplo, matemática do 5º A. Okay? A pergunta geralmente é, e no ano a seguir, o que é que vão fazer? Vou-lhe voltar a chamar matemática do 5º A. Às vezes convém perceber se vale a pena ou não meter um prefixo associado ao ano ou um sufixo associado ao ano. Este não é uma norma, é um conselho que eu dou fruto da experiência, se quiserem. E eu vamos chamar isto é matemática. No caso particular do 5º A, portanto eu posso ter o nome da equipa e posso ter uma descrição.
Cuidado no processo de criação do nome da equipa. Tentem garantir que é um nome compatível com e-mail. Okay? Eu vejo às vezes pessoas que fazem coisas deste tipo, em uns espaços. Não há mal nisso, mas depois há outras coisas que é preciso perceber em termos de constituição de um grupo e de uma equipa dentro do Office 365. Portanto, pensem naquilo mais como o nome do e-mail. Ora, no caso particular, nós íamos ter aqui um conjunto de alunos e um conjunto de professores. Professor sou só eu, como eu disse, podiam ser vários, mas neste caso particular sou só eu, mas como sou eu o criador da equipa, eu não preciso de adicionar mais ninguém, porque eu estou automaticamente adicionado à equipa. Então, eu vou adicionar aqui a Agostinho Bessa Luís, eu vou adicionar o Júlio Diniz, eu vou adicionar o Júlio Diniz, ok? E o Aquilino Ribeiro. E a pergunta geralmente nesta fase é, se houvesse perguntas agora, mas eu não posso adicionar os blocos de alunos de uma vez só? Sim, isso foi o que fez o Paulo na primeira sessão, que é, existe primeiro uma intervenção, digamos assim, no departamento de informática que cria todas as estruturas muito bem criadas. Mas às vezes é necessário corrigir um erro, um aluno que chega mais tarde ao longo do ano, portanto é preciso às vezes corrigir algumas coisas, portanto convém também perceberem como é que podem fazer isto. E falta-me aqui o Canil Castelo Branco, acho eu. Aqui está ele. Portanto, aqui temos os nossos 4 alunos e temos também um professor que sou eu, não precisamos de mais. Eu vou fechar e a equipa neste momento já está criada e estão a ser, neste momento, nos servidores da Microsoft, alocados um conjunto de recursos a esta equipa. Essencialmente, espaço em disco para guardar ficheiros, está a ser criado um bloco de notas escolares, está a ser criado um conjunto de infraestruturas, de bibliotecas para guardar tarefas, para guardar notas, etc. Portanto, entre o momento em que eu faço a criação da equipa e, efetivamente, ela estar completamente criada, pode demorar alguns segundos, alguns minutos. Geralmente, um indicador é aqui o indicador dos fecheiros. Ainda me falta aparecer aqui uma biblioteca e aqui está ela, o material de aula. Portanto, neste sentido, à partida correu tudo bem e a equipa está a ser criada e, portanto, ela vai se replicar e vai começar a correr tudo bem. Nesta fase agora, eu gostava de mostrar como é que é do lado do aluno e o que é que o aluno vê a partir daqui. Eu vou só minimizar aqui esta janela e eu aqui estou dentro ainda de Jorge Braga, escola365.pt.onmicrosoft.com e vou abrir aqui uma janela privada só para podermos entrar diretamente na conta, no caso particular, da Forbella Spank. Portanto, um aluno, quando entra dentro do sistema, vai a portal.office.com. Ele pede-lhe um endereço de e-mail, uma credencial de e-mail para poder entrar. No caso particular, é forbellaspanca@escola365pt.onmicrosoft.com. Enquanto não existe um registro de domínio, agora um apontamentozinho de informática, se me permitem, a Microsoft disponibiliza este endereço temporário. Podia ser o nome da vossa escola.onmicrosoft.com. Portanto, isto funciona tudo e, portanto, podem testar, enquanto não tem a transição de domínio. E essa é uma coisa relativamente simples de fazer. Eu vou fazer aqui o seguinte, colocar a palavra passe. Okay? Eu aqui estou dentro de uma janela privada, portanto, uma sessão privada, não é muito relevante se eu mantenho a sessão iniciada ou não. O meu conselho é não mantenham a sessão iniciada, a menos que a máquina seja vossa. Se é uma máquina partilhada, então abram sempre com uma sessão em private e não mantenham a sessão iniciada. Tá bem? E temos aqui